Muito bem, queridos. Muito boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Faz um tempinho já, né? Estava meio de folga, não estava, né? Mas muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a felicidade. Já ouviram falar de felicidade? Já, né? A gente vai explorar um pouquinho algumas faces da felicidade, né? O que a gente pode entender assim numa mudança de perspectiva, né, com relação ao que a gente entende sobre felicidade, além das questões materiais, obviamente, né, que isso é o que a gente realmente busca, né, encarnado aqui, mas também a questão do enriquecimento espiritual, dos esforços altruístas, né, os esforços de compaixão, do que esses espíritos que já são felizes, né, o que eles têm para falar para nós a respeito da felicidade. Então, para a gente começar, eu só queria dizer que a gente baseou esse estudo no Livro dos Espíritos, nas questões 920, 921 e 22. Memória tá boa hoje. Capítulo 3 e capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a segunda parte no capítulo 2, e duas obras de Joana de Ângeles, Garimpo de Amor e Celeiro de Bênçãos. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, pegou um pouquinho de cada fonte e, no final das contas, é mais ou menos o mesmo conteúdo, mas para a gente refletir hoje. Então, vamos lá. Perguntinha para vocês. Se eu perguntasse aqui para qualquer um de nós, você é feliz ou está feliz? Tem diferença? Sim. Tem? Qual que é a diferença? Então tá. Um é um momento, né? Então, por exemplo, o ser feliz é o quê? Isso. O estar feliz é uma situação, né? Tá, mas isso aí não tem muito a ver com a nossa palestra. Eu trouxe para a gente começar a pensar, tá? Então, toda vez que nós estivermos num momento da vida que a gente se considerar muito assim feliz da vida, se acabando de felicidade, vamos pegar aquela situação, né, aquele ocorrido e pensar: eu sou feliz ou estou feliz com essa situação, né? Porque vocês vão entender o porquê dessa pergunta no decorrer do nosso estudo aqui. E aí a segunda perguntinha é: o que é felicidade? Podem falar o que quiser. O que acha que é felicidade? Para cada um tem uma concepção diferente, né? Alguém quer dizer o que acha que é felicidade? Para si, né? Não é para o outro. Para si, alguém quer falar o que é felicidade? Para mim é ter boa saúde. Boa saúde, ok. Quem mais? Para você e muitas pessoas, né? Estar em paz, né? Então tem vários. Para outros é arrumar um emprego bom e tudo bem, né? Então, o quê? Momento. Sim, ter momentos felizes é felicidade. Sim, em cada momento. Para outros é ter uma família boa, né? Esse é bem feliz mesmo, é raridade, né? É uma raridade. Toda a família boa, então, é raridade ainda. Mas é uma situação que traz felicidade, né, gente? Não ter um espírito de porco na família já é, assim, uma elevação boa já, né? Mas a gente também, às vezes, se pergunta, né? Quando as situações da vida acontecem uma atrás da outra, a gente se pergunta: eu vou ser feliz um dia? Porque só desgraça que está acontecendo, só coisa que parece uma coisa em cima da outra que não está me deixando ir para frente. Né? Meu Deus, já vi gente falar: meu Deus, será que eu não vou conseguir ser feliz? Quando começa uma coisa, que eu penso que eu estou feliz, acontece uma outra coisa. A gente vai ver por que isso, né? Então, como que o nosso pensamento, né, em termos terráqueos, né, que a gente vive na Terra, a nossa concepção de felicidade, né? Ela difere, cada um, né, falou um pouco, um sem saúde, outro uma família legal, enfim. Para uns, a felicidade é
ir ao médico depois de muitas lutas na parte da doença física e ter um diagnóstico bom. Para outros, a felicidade é o desencarne. Então vejam que é uma coisa muito relativa, né? Isso no nosso entendimento. Mas Joana de Ângeles vai trazer para nós o seguinte, nesse livro Garimpo de Amor, ela vai falar assim para nós, pergunta às pessoas, né, que têm tudo, que conseguem tudo material na vida, né? Essas pessoas que a gente fala, nossa, essas nasceram assim, com a cabeça para a lua, né? Porque parece que nada dá errado para essa pessoa. E aí ela fala, pergunta para essa pessoa se realmente ela está feliz. Porque atrás de tudo isso, no final das contas, ela pode estar cansada, entediada, até de tudo dar certo, de conseguir tudo. A gente vê isso muito, né, acontecendo por aí. Outra coisa que ela fala, né, que esses interesses imediatos, né, que a gente busca, né, chamando de felicidade, eles alimentam muito o egoísmo e a vaidade. E acaba o quê? Transformando em mais ansiedade. Um exemplo. Se eu for para um cassino, não estou condenando quem vai, mas se eu for para um cassino e ganhar muito dinheiro, ou ganhar um dinheirinho, né, para uns não precisa nem ser muito, aquilo vai me dar o quê? Uma situação de contentamento. Dificilmente eu vou me levantar e falar, então tchau, já ganhei. Não, a gente vai mais. E vai mais. Aí chega um momento que acontece o quê? Começa a perder. Aquilo gera mais uma ansiedade. E isso é para tudo, né? Nas questões materiais, ela está dizendo. Então, quanto mais eu vou atrás, mais, se esse desejo for levado, né, em rumo à questão egoística, à questão mais da vaidade, mais ansiedade eu começo a gerar para mim mesmo, né? É uma situação. E aí ela fala que os que não têm nada fica o quê? Ansioso, fica alterado porque quer alguma coisa, né? A gente vê isso, a agonia, né, de o outro ter e eu não tenho. E os que têm muito se inquieta pela abundância porque tem medo de perder, né? Também tem esses dois lados. Então, se você não tem nada, você está para baixo porque não tem nada. E o outro que tem muito tem medo de perder aquilo. Então, é uma agonia constante, né? Os dois lados da questão. Aí ela fala, outros, né, se atritam, se afligem para chegar no topo. São destacados na mídia, e olha, pasme o termo que ela vai usar, e invejados pela sociedade sofredora. Né? Então a gente pega lá a revista, né? E aí eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Ainda bem que eu nem coloquei, mas vamos lá, olha aqui. Segundo ela, os felizes, mas infelizes na realidade. Vejam, em nenhum momento nós estamos condenando a pessoa que tem dinheiro, que tem uma casa, que isso aqui é uma mentira, porque Sexiest Men Alive, eles não foram lá em casa, né? Mas, mas pelo amor de Deus, né? Mas isso é felicidade. Para alguns, ser o homem mais bonito do mundo, ser o homem mais bonito daquela faculdade, isso é o auge, né? Beleza, dinheiro, né? Amor, família e um império bilionário. Gente, como é que não vai ser feliz, né? Se a família for boa, então melhor ainda, né? Isso que a gente vê. Um emprego bom, uma situação de poder, dinheiro, posso comprar o que eu quiser. Então, isso, muitos de nós, se a gente perguntar, o que seria felicidade? Felicidade para mim seria não ter conta para pagar. Né? Às vezes, não ter dívida, não ter, sabe, preocupação de arrumar emprego, não precisar acordar cedo. Então, cada um vai ter uma situação para responder. Mas, olha, ela vai dizer que alguns, né, se eles tivessem coragem, eles trocariam essa situação de miséria, né, de angústia, pela paz. E os que têm muito, se eles tivessem valor moral e força espiritual, eles trocariam isso por um afeto sincero, por uma amizade sincera. Porque acreditem, por mais que
as pessoas que estejam nesse contexto, aparentemente para nós, elas são muito felizes, existe na vida delas algo que não traz felicidade. Nem que seja o fato de nem saber quem é amigo de verdade. Porque quando você tem um dinheiro desse, é muito difícil você saber quem é realmente seu amigo. Um ombro para contar que não tem interesse na sua vida. Né? Então, nem sempre, né, o que a gente vê, o ponto que ela está trazendo é nem todos que a gente vê nessa abundância, ela é vazia. E a gente, vendo nessa situação, a gente taxa como felicidade. Ele tem, eu não tenho, né? O outro que olha o casamento do outro que está bom, que parece, aparentemente está bom. A gente não sabe o que as pessoas vivem embaixo do mesmo teto. Né? Então, a gente fica nessa comparação. Então, aqui é só para a gente refletir um pouquinho, sem condenar a riqueza, poder, nada disso, mas é a visão do mundo. Se a gente colocar na internet o que é ser feliz, vocês podem colocar Google, pessoas felizes, vocês vão ver dinheiro, gente bonita. Eu coloquei lá, pessoas felizes, não sai ninguém feio. Não saiu ninguém feio. Interessante isso, né? Então, feio não pode ser feliz. Já é feio, ainda tem que ser infeliz, né? Tristeza isso. Olha que maldade, né? Mas olha só. Então, qual que é a diferença entre felicidade e prazer? Porque o que a gente viu no slide anterior é mais ligado a prazer. As situações do quê? Do estar feliz, né? Então, eu ganho um monte de dinheiro, eu estou feliz, posso comprar o que eu quiser, não tenho preocupação de pagar conta. Eu vou, sei lá, encontro uma pessoa nova e começo a namorar, eu estou feliz. Tá, mas se essa pessoa pisar na bola comigo, para onde vai essa felicidade? Né? Vai por água abaixo, né? Então, que felicidade é essa? Porque se eu sou feliz, eu sou feliz. Com a pessoa me massacrando ou me amando. Então, não existe ainda, né, essa felicidade que a gente está aqui para ver hoje. Então, qual que é a diferença entre felicidade e prazer? Alguém chuta aí o que seria a diferença? Prazer é passageiro. Isso, passageiro é uma situação. O prazer é passageiro. É uma satisfação imediata. É uma resposta de uma sensação. Não é algo que a gente vai cultivando, né? Vai passar rápido, deixa cansaço, muitas vezes, né? Então, eu tenho o prazer de ir lá encher a cara, me sinto super bem, super hyper, super alegrinho. Depois, o que acontece? Para quem bebe, sabe. Eu não bebo, então eu não sei. Mas tem uma enxaqueca, aí passa mal, e arrepende, né? Às vezes chora, sobe na mesa, enfim. Então, passa rápido. Né? Passa rápido. Né? Quem está rindo é porque deve fazer. Eu não faço essas coisas, faço outras coisas, essas não. O prazer não harmoniza o homem com a vida. Não harmoniza com a vida. Atormenta porque não é permanente. Ele desgasta. Né? Exige coisas, pessoas. Eu não tenho como... falar assim, o prazer é assim, eu estou lá assistindo televisão e estou assim, nossa, ai que felicidade. Não, alguma coisa externa tem que me despertar aquilo. Né? Essa questão do prazer. Limita as aspirações maiores da vida. Então, é como ela falou, eu acho que a melhor definição é aquela coisa do momento, muito ligado à sensação, principalmente nós do corpo físico, né? Enquanto que a felicidade, né, ela, quando o Jonas de Angelis vai trazer sobre essa diferença, ela não está condenando essa parte nossa de buscar as coisas que a gente quer, de ficar feliz quando a gente consegue alcançar alguma, como é que eu posso dizer, algum goal, algum objetivo na parte intelectual, na parte moral. Então não é para a gente viver, então não vou nem ser feliz. Não.
as alegrias do dever cumprido. Então, existe sim esses momentos que a gente falou, né? Que são o quê? São as ferramentas que vão nos auxiliar um dia construir a felicidade verdadeira. Então, ela não está falando, né, que, então a alegria não é parte da vida. Não é. O que ela está querendo diferenciar é o que é realmente passageiro e o que é aquilo que eu tenho aquela alegria, tenho aquele prazer, mas aquilo eu vou cultivar. Então, por exemplo, eu entro para um trabalho que é muito difícil de conseguir. Óbvio que eu vou ficar feliz, eu tenho que ficar feliz. Mas a minha celebração não necessariamente precisa ser o trabalho em si, o dinheiro, mas a minha coragem de ter conseguido, a minha coragem de ter aplicado. Vocês percebem a diferença? Então, conforme a gente vai entendendo um pouquinho essa diferença, a questão do trabalho em si, do dinheiro, ela fica em segundo plano, ela é importante. Mas o que fica em mim é a minha valorização, de eu ter conseguido algo que, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir, onde eu arrumei aquela coragem, né? Aquela desenvoltura, me esforcei, consegui. Então, essa alegria, ela é parte da nossa vida, ela precisa existir, né? Uma outra situação é que ela vai diferenciar é que a felicidade, ela é um estado íntimo. E como é que eu posso dizer? Esse estado íntimo, ele não depende de condições externas para ser alcançado. Então, eu não preciso ser rico, eu não preciso ser bonito, eu não preciso de ninguém gostar de mim para eu conseguir essa felicidade interior. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas Jesus se entristeceu. Sim, se entristeceu pela emoção da tristeza, mas ele não era um espírito triste. Percebe a diferença? Chico Xavier não era um espírito melancólico, triste, mas chorava, sofria, mas não era um espírito triste, né? São duas coisas diferentes. Por quê? Porque a felicidade já está tão impregnada que já nada afeta mais a criatura. Mas ela vivendo no mundo como esse, ela vai sofrer o impacto das emoções, de tristeza, de alegria. Quando chega essa questão da alegria, do prazer, ela não se deixa envolver pelas coisas materiais. Ela se utiliza daquilo para o quê? Para se alimentar realmente, emocionalmente, mas para se melhorar. Não para se apegar, né, na questão material da coisa. Então, a felicidade, né, em contraste com o prazer, ela não se abala diante das dificuldades. Não se abala. Já o prazer, né, é diferente. É como eu falei, você conhece uma pessoa, é o anjo, né, é o príncipe encantado, a princesa. A pessoa pisou na bola, já não é mais. Não é? Então, são situações onde é muito difícil para a gente diferenciar no nosso estágio evolutivo. É muito difícil. Diferenciar entre um prazer, um estado momentâneo, né, de alegria, de prazer, e de uma felicidade íntima, de um estado constante da alma, não é? Mas é para isso que a gente está reencarnando, para aprender, né? E não vai ser nessa vida. Então, se vocês acharam que a gente vai aprender hoje, não vai ser. A gente vai ter uma noção, né? Então, essa pergunta, gente, é muito importante. Olha só. O homem, olha o que Allan Kardec pergunta, tá? Pode usufruir na Terra de uma felicidade completa? O que vocês acham? Completa, acho que não. Completa, acho que não. Quem mais? Alguém acha que sim? Não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, nem tudo está perdido. Dá para ser feliz no estágio em que a gente está, do que dá para alcançar. Mas a felicidade completa ainda não. E depende de quem a gente ser mais ou menos feliz. Da gente mesmo. Então não tem ninguém punindo, Deus punindo, as pessoas fazendo isso para mim, não. Depende de nós, né? Mas a gente precisa entender isso daqui, ó, que vem no próximo slide. Este planeta maravilhoso é um planeta
de provas e expiações. Não existe uma alma em absoluto que não está reencarnando e não está vendo isso acontecer. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo aqui, eu vou passar para vocês, olha. A Terra é tudo isso: subúrbio, penitenciária, sítio malsão e hospital. Agora, olha só. Alguém vai para o hospital sem estar doente? Hã? Quem trabalha lá é. Então, quem trabalha aqui são os mentores, né? Então, o pessoal tem boa resposta. Isso eu não tinha pensado. Quem trabalha para nós aqui realmente não está doente. Que é um pessoal de alta categoria já. Mas quem reencarna aqui, os tutelados, né, desse pessoal que já está no hospital. Todos nós. Em algum grau estamos doentes. Ah, não sou eu. Então você está num sítio malsão. Até acabou aqui, gente. Olha, até piscou o negócio. Num sítio malsão. Num lugar onde o mal predomina. Você e eu estamos aqui, gente. Não tem para onde correr. Penitenciária. Penitenciária. Gente, a penitenciária. Quem, né? Só sai da prisão, né? Vamos colocar aí na visão do mundo. Quem cumpriu a pena. Então a notícia é: se nós estamos aqui ainda, preciso dizer para vocês que ainda tem muita coisa ainda para acertar. Para acertar. Porque a proposta de Deus é o acerto pelo amor e não pela dor. Então não é punição. Ah, mas prova expiação, então é punição. Não, não é. É acerto. É oportunidade. Mas a gente tem que cair na real que aonde nós vivemos, no contexto que a gente vive. Então a felicidade, né, quando Jesus fala, a felicidade não é deste mundo. Ele teve um motivo para falar isso, né? O meu reino não é deste mundo. Porque não é deste. Mas se a gente for lembrar, né, do que eles vão falar, a Terra não é para ser uma prisão para sempre. Um hospital para sempre. Então, a Terra é um planeta. Nós, melhorando o nosso quadro evolutivo, vamos sair daqui para um lugar melhor. Ou reencarnar na Terra quando ela estiver melhor. Mas no momento que nós estamos, a nossa casa é essa. E por que eu estou trazendo isso? Estou frisando isso, gente? Porque a maioria dos nossos sofrimentos é: eu não sou feliz, eu não consigo o que eu quero, eu não sou isso. Acreditem, você está nesta casa aqui. Se você não tem problema no trabalho, vai ter na família. Se não tem na família, vai ter na saúde. Às vezes tem um break, né? Dá uma brisinha aí. De repente, mais uma coisa. Meu Deus, eu não sou feliz. Não é. O que a gente precisa ter em mente é que vai ter sempre alguma coisa. Olha onde nós estamos. E aí, o que a gente faz? Deixa tudo desabar, deixa a esperança e não sei para onde. Então, vamos pensar assim. Nossa, eu estou num emprego bom. Não estou querendo chamar praga, né? Não está chamando coisa para acontecer. Mas esperem, porque vai vir uma dificuldade. E não permita que essa dificuldade mate a sua alegria por esse outro evento. Porque ela vai vir. Aqui, hospital, penitenciária. Então, alguém aqui, gente, por favor, se você levantar a mão, eu vou ajoelhar aqui para você. Não tem problema no trabalho, na família, financeiro, não tem problema nenhum. Alguém aqui? Não tem dificuldade nenhuma? Além de tudo é bonito? Porque também tem isso, que você pode não ter nada e é feio, então não é um problema, né? Também é isso. Então, não vamos também... Não é isso. Sempre tem alguma coisa, gente. E o que a gente faz? Se enfia no movimento de a minha vida é uma desgraça, nada dá certo para mim, sem ver que, tudo bem, essa aqui melhorou um pouquinho, esse daqui ainda está mais difícil, mas a vida corre. E é esse o nível de felicidade que a gente pode conseguir agora. Vamos acordar para essa realidade, né?
Por que de vez em quando dá uma parada, né? De vez em quando parece que tá tudo bem, né? Mas beleza. Geralmente, quando dá essa parada, eu já fico esperta. Que vai vir. E não é pessimismo. E que quando dá essa parada, o que a gente faz? Cai na dança, né? Ao invés de começar o quê? A se preparar emocionalmente, a buscar, né, se melhorar espiritualmente, para quando vier a dificuldade, eu conseguir passar por ela melhor. A gente esquece. Tá tudo uma beleza, né? Igual o 13º. Esquece, vai gastando tudo, Natal tá aí, vai todo mundo... Quando chega janeiro, né? Acaba tudo. Então, brincadeiras aí aside, a gente tem que lembrar que a vida na Terra é esse movimento. Um dia tá bom, um dia não tá. E aí quem falou no início, se apegar aos momentos felizes e utilizar deles para o nosso crescimento. Porque se a gente for esperar tudo ficar lindo, nós vamos morrer depressivos, frustrados, melancólicos. Quando não, nos suicidarmos. Porque não vai acontecer. Então, gente, quando Jonas de Ângeles fala, né? Quando Jesus falou para nós que o seu reino não é deste mundo, é que a felicidade não pode ser encontrada na Terra. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, quando os Espíritos nos dizem, se o homem ajuizado, o homem que tem um pouco de noção, né, é uma raridade nesse mundo, o absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, se alguém acha que está muito feliz, aguardem, né? Então, ou se acha que é muito ajuizado, é raridade, né? É raridade. Porque é a natureza, é o nosso movimento de agora, né? Mas não nos desanimar, porque ele vai continuar. Bom, se concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece, pode cada um usufruir de uma felicidade relativa? Então, enquanto a Terra está essa bagunça, tem como, pelo menos, ser um pouquinho feliz? Como é que eu me viro, né, nessa situação? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, dá para ser feliz, mais ou menos. Dá para a gente ter uma vida razoável. Mas precisa do quê? Querer, né? Olha o que eles falam. Ele podia falar assim, olha, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Pode poupar-se de muitos males, blá, 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 conforme a sua existência. É o artífice da sua felicidade, mas vocês estão na Terra, né? O que tem para agora e tudo bem, se vira. Não. Praticando a lei de Deus, a coisa muda. Sem praticar a lei de Deus, onde está a lei de Deus? Nossa consciência. Não vai, aqui não é no centro espírita que eu vou aprender, não é o outro que vai me falar, está dentro de nós. Então, praticando a lei de Deus, eu consigo me poupar de alguns males. Ou melhor, me fortalecer quando eles vêm. Consigo evitar alguns e ser feliz à medida do possível. Vocês percebem a diferença? Não é eliminar todos os problemas. Os espíritos não estão prometendo isso para nós, que seria uma mentira. Então, se tem problema na saúde, talvez não tenha no dinheiro, talvez não tenha na família, mas sempre vai ter um desafio. Por quê? Porque é para isso que a gente está aqui, para crescer em espírito. Sem desafio, a gente não vai a lugar nenhum. E para situações que a gente precisa acertar. Eu não gosto de dizer o tema pagar, né? Pagar, isso aí soa muito como pagar pegado, penitência, né? Não, acertar desta vez. Porque se estamos aqui, erramos. E erramos feio. Mas agora é hora de acertar, né? Então é possível, nesse acerto e desacerto, a gente ter uma vida razoável. Se a gente escolher ter, né? Então vamos lá. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? O que vocês acreditam que ele vai responder aqui?
Tem como todo mundo ser feliz igual, gente? Depende. Quando ele fala a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, a gente não precisa entender só a posição material, posição espiritual também, né? Onde o sujeito está na escala evolutiva. Mas vocês acham que tem uma medida comum de felicidade? Não? Sim ou não? Então vamos lá. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência pura e a fé no futuro. Olha como a gente está longe até da felicidade básica. Porque para eu ser feliz, eu preciso ter muito dinheiro, né? Eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter o carro do ano. E quando ele está falando que a felicidade comum, a média para todo mundo ser feliz, é o quê? O necessário nas questões materiais. E nós estamos o quê? Reclamando do que não tem, do que deixou de ter, do que o outro tem. E para a vida moral, a consciência limpa e a fé no futuro. Olha a dificuldade. Então, se a gente conseguisse já começar a chegar nesse estágio, já é maravilhoso. Essa é uma felicidade, né? Comum. Se o plano espiritual viesse falar, olha, todo mundo consegue ser feliz na Terra, precisaria fazer isso. Todo mundo ter o necessário e a consciência pura e a fé no futuro, que é o que vai acontecer o quê? Um dia a Terra não vai ter mais miséria. Não vai ter um com mais, outro com menos. E se tiver, o que tem mais não vai deixar o outro sem nada. Sempre vai ter desigualdade, óbvio, né? Social. Mas não vai ter egoísmo, não vai ter ganância. A gente não vai conseguir conceber uma pessoa com fome na nossa frente. Nem que ela estiver lá na África, lá na Ásia, não importa onde ela estiver. A gente não vai conseguir dormir, né? Pôr a cabeça no travesseiro sabendo que tem alguém passando fome. E eu estou comendo. Esse dia vai chegar. Mas está longe, mas vai chegar, né? Então é isso. Quando a Terra chegar nesse estágio, a gente vai estar já numa situação do quê? Entrando, né, num mundo mais feliz. Ainda não. Agora vocês imaginam o que acontece no mundo feliz, gente? O que deve acontecer lá, né? A gente vai aprender aqui hoje. Bom, eu trouxe aqui a questão da família para a gente abrir um parênteses, né? Joana de Ângeles, nesse livro Constelação Familiar, ela vai falar para nós que a escola, né, do lar, o lar é uma escola desses espíritos que a gente recebe. Seja como filho, seja até marido e mulher, né, porque nós estamos aprendendo uns com os outros. Mas ela vai dizer assim que a gente tem responsabilidade, né, principalmente com filhos, de preparar esses espíritos para a vida lá fora. E o que a gente faz? A gente evita que a criança se frustre, que a criança tenha desafio, que a criança sinta rejeição. Quando, na verdade, gente, a vida lá fora é o quê? Desafio. Não atrás de não. E o que a gente faz? Ah, não, vou poupar o meu filho, a minha filha. Não, ele não merece passar. Ah, não merece. Nem eu, nem você. Mas a vida vai mostrar. Então, antes da vida mostrar, a gente precisa começar a fazer a nossa parte. Eu sempre falo pro meu filho, você vai ouvir muito não de mim. Se eu sou a pior mãe do mundo, eu estou fazendo meu papel. Porque se eu for a mãe legalzinha todo dia, eu estou falhando desastrosamente na minha missão, como mãe. Desastrosamente. Se você não ouvir não de mim, vai ouvir lá da fora. Então é melhor que você ouça de mim. Porque quando você começar a ouvir lá de fora, você vai ter o quê? Fortaleza espiritual para aguentar. Então, o nosso papel tem mães, né, principalmente mulher, que é mais sensível, não chora na frente dos filhos, não chora. A primeiro fora que o seu filho ou sua filha levar na escola, vai vir para casa e vai chorar e vai se descabelar. Não, eu choro, estou triste, estou com raiva, estou com isso. Então, é preciso que os nossos filhos, nossas filhas saibam que o mundo lá fora não é fácil. Que não é sempre o que eles querem na hora que quer. Porque não é assim. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está fazendo o quê? Criando uma mentira, uma ilusão.
Nós estamos no mundo de... Claro que eu tenho que falar com a criança, com o adolescente, no nível que ele entende. Eu não vou falar para uma criança de 10 anos, olha, isso aqui é um mundo de prova e expiação, e você é um espírito que está aqui nesse corpinho bonitinho, não sei nem o que te reserva, né? Não. Mas a criança precisa entender o não, a frustração, o não ter tudo imediatamente, ou tudo o que quer. Se for rejeitado na escola, isso e aquilo. Existem pessoas que não gostam de você. Tem outras que gostam de você e tudo bem. Não é verdade? Não é assim a vida, gente? Ai, não, todo mundo gosta de você, filho. Não gosta nada. Não gosta de mim nem de você. Tem pessoas que não gostam da gente. Por que a gente não vai falar isso para os nossos filhos, né? Não gosta, tudo bem. Vou ficar com pessoas que têm afim, que têm afinidade. Não vou maltratar quem não gosta de mim. Mas a gente precisa abrir, né, esses olhos com tolerância, é claro, mas que não vira o quê? Uma conivência com essas tendências. Então, é preciso a gente começar a abrir os olhos dessa infância e dessa juventude no sentido de deixar eles se frustrarem de vez em quando. É parte do processo. Começa a criar o que for força moral para aguentar o que vem depois. Porque vai vir, a gente sabe disso. Nossa, que horror! Pois é, o seu filho, a sua filha vai ter momentos difíceis. Dentro da nossa casa ou fora dela. Acontece com todo mundo, né? A gente não pode esquecer disso. Então, eu quis trazer essa parte até para a gente poder refletir um pouco sobre isso, porque às vezes a gente vê tanta maldade, tanta dificuldade, tanta infelicidade, a gente muito para baixo, a gente quer proteger os filhos. Ai, não vou nem falar para eles que a gente está passando por isso. Não, falem. Quando tem uma idade que dá para falar, fala. Olha, você quer ir num show de $300? Acredite, seu pai perdeu o emprego. Não tem como a gente fazer isso agora. Ai, que horror, não sei o quê. Pois é, a vida é assim. Um dia você tem emprego, outro dia você não tem. Certo, gente? Ou eu tô falando uma mentira? Então, são coisas que a gente precisa começar para fortalecer esses espíritos que vão fazer o quê? Receber a gente como pai, como filho depois. Vão receber a gente como filho. E o que a gente quer encontrar aqui, né? Então, precisamos pensar sobre isso, com relação à família. Aí, eu trouxe esse slide, gente. Esse slide é muito forte, porque o que vocês veem aqui? Aqui tá, né, Barrabás. Todo mundo lembra de Barrabás? Quem não lembra, começa a pensar aí, porque todos nós estávamos ali. Barrabás, porque se não tivesse gritado Barrabás, não estaríamos aqui hoje. Se tivéssemos escolhido Jesus, não estaríamos aqui hoje. Todo mundo concorda ou discorda? Yeah. E o Barrabás, gente, não estou falando da persona, né, da criatura. Estou falando da conduta moral. Se a gente tivesse aberto os olhos da alma para o Cristo há 2023 anos, 24 anos atrás, vocês concordam comigo que esse planeta já não seria mais a nossa casa? Pelo menos não para viver, mas para ser mentor dos outros, né? Então, olha só o que ela vai trazer. Isso é Emmanuel trazendo para nós. As pessoas com muito conforto preocupam em ser felizes e acabam no tédio. Então, ele vai trazer, assim, uma colocação que ele fala, os felizes infelizes e os infelizes felizes. É o que a gente vive, né, nessa nossa realidade. Então, ele fala, olha, tem os felizes de mesa farta, que adquire doenças pelo excesso da comida. Então, tá feliz, estou comendo até não ter mais jeito. Acaba o quê? Com uma doença no corpo físico. Vira o quê? Infeliz. Então, é o feliz infeliz. Aí tem os infelizes na carência material, que faz o quê? Entesoura, né, força, né, para lidar com essa dificuldade no espírito. E ele é o quê? No fim das contas, está infeliz, mas vai ser o quê? Feliz. Porque está conseguindo superar aquela prova dolorosa. Aí tem os outros, que são os felizes da saúde. Tem saúde para dar e vender, né? Abusam e acabam desencarnando prematuramente. De feliz, infeliz. Aí tem os outros infelizes da doença, que por ter aquela doença precisa ter uma conduta diferente na vida. Precisa cuidar melhor do corpo.
Aparentemente, quando a gente olha a pessoa, a gente fala, é um infeliz com essa doença. Não. É um feliz. No final das contas, aquela pessoa vai conseguir cuidar daquele corpo melhor naquela encarnação. E vai sair daqui melhor do que entrou. Feliz. Vocês percebem a discrepância? Então, o que a gente vê nem sempre é o que a gente vê. Os contrastes, ela vai falar os contrastes, aquele que está muito rindo, né, nem se dá conta do que vai vir futuramente. Porque, às vezes, a pessoa ela não consegue empregar aquilo que ela possui. Seja materialmente, seja até de uma saúde do corpo. Às vezes nem é financeiramente, às vezes nem é materialmente, mas se eu tenho uma saúde boa, até uma coisa simples. Eu não bebo, não fumo, não faço nada. Tá, mas você não dorme, fica assistindo Netflix até 5 da manhã. A falta do sono do corpo vai começar a desgastar o seu corpo. Não deixa de ser um abuso da sua saúde e da minha. Né? Então, tem situações em que ele vai falar, né, que os felizes e infelizes são aqueles que se acabam nos enganos. Então, aparentemente, para nós, aquela pessoa está feliz. Mas ela se derrapa, né, nessas ilusões, nessas situações, nessas criações, nesses apegos, e acaba se acabando nesse engano. E os infelizes felizes, eles se elevam pelas provações. Então, aparentemente, para nós, aquele infeliz na rua, que está sem nada, na miséria, mas está conseguindo lidar com aquela expiação dolorosa, no final das contas, ele é muito mais feliz do que nós, no modo de dizer. Porque está conseguindo suportar. Aí você fala, não, mas não é agora. Não é agora. Mas em termos espirituais, quando essa pessoa passa para o mundo espiritual, a gente vai ver realmente o quanto que ela adquiriu de melhora espiritual. Isso todos nós. Então ele vai falar, Sócrates era considerado infeliz, mas ele é o pai da filosofia. Então veja, aos olhos do mundo, né, o que é o feliz e o infeliz? Jesus, aqui nessa cena, quem que é o infeliz aqui, gente? Se a gente estivesse aqui, imagina, esquece que você conhece Jesus, esquece o Espírito. Tá lá o Barrabás. Todo mundo condena Jesus. Quem que é o infeliz aqui? Jesus, né? Quem vai para a cruz? Jesus. Aos olhos do mundo, ele é o infeliz. Mas ele é o quê? O renovador do mundo. Barrabás passou o quê? O outro lavou a mão. Não quero nem saber disso, né? Não passou nada naquela situação. Mas até hoje é visto como um malfeitor. Claro que Barrabás já deve ser um espírito de luz, né? Mas vamos voltar aí para esse tempo. Então veja que aos olhos do mundo como a coisa muda de figura, né? Então, o Emmanuel vai falar para nós que o conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes aonde o mundo coloca. Então, meus amigos, aquela situação quando a gente vê, né, a pessoa feliz e a gente se sente para baixo, acha que a gente não vai muito para frente na vida. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Primeira coisa, paramos de nos comparar com os outros. Cada um cuida da sua situação. Lembra que os Espíritos disseram, como é que eu cuido da minha felicidade? Eu sou o arquiteto da minha felicidade na Terra. Não é meu marido, não é minha esposa, não é meu trabalho. Eu vou chegar num ponto, e vocês também, de nada externo me afetar, espiritualmente falando. Aqui, Cristo sofreu a dor do corpo, a dor da humilhação, certo? Todo mundo concorda? Ou vocês acham que não estava sentindo dor? Claro que estava. Mas, mesmo nessa circunstância, a gente volta a dizer, ele não era um espírito infeliz. E a gente está vendo isso hoje, né? Parece, pela situação externa, que ele era um miserável. Mas a gente sabe que não. E isso, em torno de nós, acontece muito. Nosso planeta está repleto disso. Veja Chico Xavier. Chico Xavier, naquela situação precária, né, financeiramente falando, nem para a escola fez o 4º plano primário. Para quem olha aquele homem e fala, nossa, que vida difícil, praticamente quase cego, né? Vocês acreditam que o Chico é um espírito triste, infeliz? Não, não é, né?
Então, o Emmanuel vai falar para nós que os felizes e os infelizes não são qualificados pelos que eles possuem, mas são sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam felicidade para os outros. Não importa o seu dinheiro, não importa o seu trabalho, não importa a sua aparência, a sua felicidade depende do que você vai fazer para os outros. Por quê? Felicidade ou infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios volta matematicamente para quem formou. Ah, então eu vou sair fazendo bem para todo mundo, que aí eu começo a ser... Não é essa a situação. Isso aqui, lembra que a Joana de Angelis falou, longe de orgulho e vaidade. Quando a gente começa, né, a adquirir o que? A caridade desinteressada. Eu não sei o que acontece, né? Mas quando a gente já pode ter um pouquinho disso no nosso estágio evolutivo, quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma obra de assistência, qualquer situação, não dá um bem-estar depois? Às vezes você vai com a preguiça, né? Ou vocês não vão com preguiça? Porque tem umas que é bem cedo. Vai com a preguiça. Depois, dá a impressão que pisou no céu, não dá? Quando você faz, geralmente para não se aparecer, né? Para não mostrar para a amiga que você doou mais, esse tipo de coisa. Mas vamos supor que a gente está fazendo de coração. Não dá um negócio, parece que você está meio fora desse mundo aqui? Agora imagina um estágio desse constante, aonde nada vai te atingir. Nem o marido chato, nem o chefe chato, nada vai te atingir em termos de emoção espiritual, de elevação espiritual. Nada vai te colocar para baixo nesse nível de acabar com a sua felicidade. Por que a gente fala, fulano acabou com a minha vida, com a minha felicidade? Acabou que não tinha. Porque a gente não era feliz. Porque se a gente fosse feliz, não afetaria. Como não afetou Chico Xavier, como não afetou Jesus... Como, claro, você está falando de Chico Xavier e Jesus, mas como não afeta muitos dos espíritos que já estão num processo de espírito feliz. Mas ainda nos afeta. Então, por isso que alguém falou no início, né? É o estado de estar feliz. Meu dia do meu casamento é o dia mais feliz da minha vida, né? Para alguns. Depois, não consegue nem olhar o dia mais feliz da vida no álbum de fotografia, né? Ah, mas não é momento feliz? Não é. É um momento de alegria, é um momento feliz. Mas aquilo não é a felicidade essencial do espírito. Mesmo porque as uniões, elas são o quê? São as funções, são os papéis, o laço real, né, espiritual, é o que vai ficar. Então, se o seu e meu casamento é uma união sólida de laços espirituais, aconteça o que acontecer. A pior das hipóteses, vai ficar de cara amarrada, mas aquela conexão não vai se quebrar. Nem quando tem a questão do divórcio, as pessoas não conseguem mais viver juntas, já viram isso? As pessoas que conseguem ficar junto, mas não conseguem também deixar de gostar, né? É uma simbiose, uma coisa estranha. Mas são sementes, né, de afeto, sementes que ainda um amor ainda meio doentio. Mas, de toda forma, quando a gente pensa, né, nesse slide, eu quero frisar muito essa parte aqui. Vamos pensar, quando a gente se vê, né, vê uma situação de uma pessoa, né, uma situação que a pessoa está desse jeito e o outro rindo, não vamos taxar aquilo de felicidade ou infelicidade, primeiro porque a gente não sabe, né? A gente não tem essa noção. Então, quando Emmanuel fala, né, para a gente ver esse conceito de felicidade, ele está falando disso daqui, de um relato que eu trouxe para vocês no Céu e Inferno, um médico russo. Esse é um espírito feliz. Então não é um espírito mais ou menos, né, mediano, não, é um espírito feliz. Então eu vou falar para vocês mais ou menos o que ele disse, tá? Então perguntaram para esse espírito, Allan Kardec perguntou, o que é felicidade? Você é feliz? Né? Porque espírito feliz a gente quer saber o que é feliz. Ele falou o seguinte, olha, a minha felicidade é um contentamento extremo de mim mesmo. Nossa, mas isso não é vaidade? Não, ele vai colocar. Não porque eu mereço. Não porque ele é o bonzão, né? Mas é como se eu tivesse saturado, imerso no amor de Deus.
Então a pessoa, ela é feliz com ela mesma. Ele não está falando, não, porque eu estou perto dos espíritos que me ajudam. Não, contentamento com si mesmo. Por quê? Porque ele está imerso, saturado da energia divina. Não tem brecha para nada que afete isso. Aí ele fala, imerso no amor de Deus, reconheço a sua infinita bondade. Não tem vacilação. Ah, será que Deus gosta de mim? Será que Deus me esqueceu? Deus é bom e ponto. Esse espírito já absorveu isso. Não tem mais dúvida. Ele está imerso no amor divino, ele sabe que Deus é bom e ponto final. Aconteça o que acontecer. Aí ele continua. A alegria que nos infunde um bem, podendo entender que a minha vontade, o meu arbítrio, contribuiu para o progresso dos outros. Olha só, gente, que se levá-lo até o Criador. Então, ele pensa, nossa, a minha felicidade para mim é lembrar, né, que eu estou tão alegre de ver outros que eu ajudei a ir para frente. Saindo de si. Ele não está pensando nele. Aqueles outros que eu estou vendo, que estão crescendo, que estão se iluminando, é um contentamento imenso de saber que eu também fiz parte da trajetória deles. Olha isso, gente. Totalmente diferente do que a gente entende, né? Aí ele fala, ficamos identificados com esse bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito com a bondade de Deus. Fusão, tá junto, não separa mais. É por isso que Jesus Cristo conseguiu aguentar o que aguenta. Como médium de Deus, ele estava o quê? Ele estava fundido com Deus. Ele não tem mais, vou vacilar, Deus vai me abandonar. Não tem dúvida. Por isso a fortaleza espiritual. Aí ele continua. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados. Então olha que beleza. Ele já é feliz. Por ser um espírito feliz, ele já tem acesso a ver como os espíritos mais avançados que ele vivem. Isso, né, faz compreender a missão deles, sabendo que nós também chegaremos aonde eles estão. No infinito incomensurável, nós vamos chegar às regiões aonde resplandece o fogo divino. Mas no momento, eu já me deslumbro mesmo através do véu, que eu não consigo ver, porque ele não consegue ver totalmente. Mas ele já tem uma noção do que esses espíritos mais felizes que ele já conseguem passar, conseguem viver naquele ambiente, naquele mundo feliz. Então, gente, imagina, né? E isso não é porque ele é espírito feliz. Se a gente for em qualquer obra, né, da doutrina espírita, a gente vai ler a revista espírita, tem lá um relato falando como que é a vida em Júpiter. Não vou ler isso, não tem nada a ver. Leia! Quando você estiver bem mal, olhe lá como que é a vida em Júpiter. Não foi à toa que Allan Kardec colocou aquilo para nós. Não foi para passar tempo, para trazer ficção científica. É para a gente ler aquilo e falar, nossa, há esperança. Um dia eu vou poder viver num lugar desse. Olha que maravilha! A bondade de Deus. Como assim? Não tem mal lá, ninguém faz mal, ninguém faz nada para ninguém nesse nível. Então existe esse lugar. E o que eu faço para ir para esse lugar? É para isso que Allan Kardec coloca essas coisas. Então o que ele está dizendo não é surpresa para nós, não é mistério. A gente já tem acesso a isso, a gente não consegue ver com os olhos de um espírito feliz. Mas isso já está ao nosso acesso. Há muitas moradas na casa do Pai. O meu reino é deste mundo. Então, quando Jesus, naquela pureza, o espírito mais puro que entrou na Terra, fala para nós, o meu reino é desse mundo, e eu estou preocupada com o carro do ano que eu vou ter e o meu amigo tem, eu não tenho. Quando ele, espírito puro, está falando, gente, esse meu reino não é disso aí, não é isso. Então, vamos acordar, né? Todos nós, sem exceção, porque a gente às vezes é pego, né, nessas situações. Aí ele fala, olha, que a gente não consegue entender o que ele está dizendo. Ele compreende, né, nos relatos de Allan Kardec, ele vai dizer, eu entendo que os homens não vão conseguir entender, porque a gente só consegue entender o que é físico.
Ele não consegue... Quando ele fala fogo divino, ele até fala, vocês estão achando que é o sol, né? Não é o sol. Ele não consegue nem explicar para nós, porque a gente não tem capacidade para entender o que ele está querendo dizer. Mas ele só fala assim, para finalizar, ele fala assim, já é uma grande alegria a gente pensar na possibilidade de progredir sem parar, infinitamente. Ou seja, a gente vai sair desse lugar que nós estamos. A gente vai sair. Vai depender de quem? De nós, como a gente viu no começo, né? Então, ele vai finalizar assim. Sabe que a felicidade completa, como vocês compreendem, não passa de uma ficção. Então já matou aí, que a gente já tinha falado antes, né? Vivei sabiamente pela caridade e pelo amor, e terei feito jus às impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Então veja, a felicidade de um espírito feliz, né? Que isso já é, a categoria dele é um espírito feliz. Não é mais ou menos, ele já é feliz. Essa felicidade é o quê? Na doação para os outros. De ver os outros indo para frente, ele poder colaborar. É fora dele. E ele está feliz com ele mesmo, né? É muito difícil a gente entender isso. Então, a completa felicidade, de acordo com o Código Penal da Vida Futura, não se assustem com esse título, mas vai lá e leiam no Céu e Inferno. A completa felicidade, ela faz parte dos espíritos puros. A felicidade completa depende da purificação do espírito, certo? Imperfeição, nossas dificuldades, causa de sofrimento e privação de alegria. Perfeição adquirida é a fonte de alegria e atenuante do sofrimento. Quanto mais nós nos melhoramos, mais fortes nós não conseguimos lidar com o sofrimento, mais atenuantes eles ficam. Quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente adquire o quê? Virtudes. Caminho da felicidade é aberto para todos. Não tem escapatória, não tem favoritismo, mas é o prêmio do trabalho. Não existe favoritismo nas leis de Deus. Então, é em busca, né? Por isso que a gente fala, a felicidade não entra em portas trancadas, não tem um ditado, e não entra mesmo. Porque se eu quero me trancar no meu mundinho, não quero me doar para nada, vai ser muito difícil eu ser feliz. Muito difícil. A gente está vendo aí, né? Relatos de um espírito feliz. Só o amor consegue o milagre de enriquecer o pobre de dinheiro com a alegria de viver e empobrecer o rico de moedas, tornando-o feliz com a paz de ser livre da prisão tormentosa. Gente, só o amor. Né? Porque Chico Xavier não era rico? Para os nossos olhos, não, né? Ele era um infeliz, né? Mas é riquíssimo. De amor, de alegria de viver. Nada abalava. Madre Teresa não é rica? Aos nossos olhos do mundo, não. Mas é um espírito rico, de amor. Então, só o amor consegue trazer isso para nós. Só o amor. E aí, ele vai falar, Emmanuel vai falar que a felicidade, né, é uma construção que a gente constrói dentro da própria alma. Cada bem que a gente faz, cada situação que a gente se enobrece, cada situação que a gente melhora, é um tijolinho que a gente coloca nessa construção. Por mais que nós tenhamos momentos difíceis. Porque aí que está a situação. Ah, mas eu achava que eu era feliz e agora eu estou nessa crise e você vai estar e eu também. Mas não é isso que resume a sua felicidade e a minha. Vocês estão percebendo essa questão que a gente está trazendo hoje? Então, Lacordaire foi um dos espíritos da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer para nós que a felicidade é uma questão de luz interior. Não é uma questão, né, de dinheiro. Ele vai ressaltar a importância da gente compreender, né, essa felicidade genuína que não depende das coisas externas da nossa vida. Não vai depender, né, de nada além de um amor que já está enraizado na compaixão, no bem-estar, de querer ver o outro melhor. É aquela situação de você colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, não devo nada para ninguém. Como é que eu agi hoje? A gente não está nesse estado. Porque mesmo que a gente fala, tive um dia maravilhoso, põe a cabeça lá, tá, mas a gente está nesse planeta, lembra? Tem coisa ainda na conta.
tá? Ainda estamos aqui. Então não é essa questão, mas é o trabalho diário de começar a fazer isso. Como é que eu passei meu dia hoje? Como é que foi a minha fala hoje? O que eu fiz para ajudar no progresso do outro? O que eu fiz para ajudar na minha própria melhoria? Isso são perguntas que a gente tem que fazer todos os dias. O que eu fiz que me deixou para baixo hoje? O que eu fiz que poderia ter me melhorado ou piorado? Porque isso vão trazer para nós os momentos de o quê? De alegria, de satisfação, de contentamento, que vão ser o quê? Os tijolinhos que aos poucos a gente vai chegar naquela felicidade plena, que é inabalável, mas vai demorar. Enquanto isso não acontece, Joana de Ângeles vem nos dizer para a gente realizar a nossa tarefa, dever com devotamento, fazer sempre o melhor, a fim de que o aplauso da consciência tranquila te conduza ao portal da felicidade real. Não te exaspere, faça desdita aparente, nem te apegues ao júbilo momentâneo, também ilusório. Então veja, é aos poucos. A consciência tranquila vai te conduzindo ao portal da felicidade verdadeira. As melhoras que a gente vai apresentando, os esforços que nós vamos fazendo, aos pouquinhos, até que você chega no momento da sua vida e da minha que você fala, nossa, estou passando por essa dificuldade, mas estou forte dessa vez. O que é isso? É felicidade, estou adorando isso? Não. É força espiritual que você e eu já conseguimos. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente sai da crise mais rápido. A gente consegue fazer isso, consegue ver um horizonte maior na nossa frente. Mas precisa sair um pouquinho de si, né? É o que ela está falando, consciência tranquila, não fica apegado ao que não está dando certo. Vamos se apegar às coisas também que estão dando certo. Não é possível, gente, que não tem nada de bom acontecendo na vida de vocês e na minha. Não é possível isso. Por mais difícil que seja, alguma coisa boa tem. Vamos pensar sobre isso. De tudo e todos os estados, retira o proveito da aprendizagem, e assim fazendo, pouco a pouco, perceberás que a felicidade é consequência da autoiluminação libertadora, como decorrência do amor exercido em plenitude fraternal. Autoiluminação libertadora. Não é o outro que vai fazer para mim, não é o outro que eu preciso depender do outro, não é o outro que vai me fazer feliz. Autoiluminação. Ficou claro? Ficou, né? Mais claro que o dia. Então, para a gente finalizar, perguntaram para ela, Joana de Ângeles, né, que eu não trouxe essa pergunta, mas perguntaram para ela, a gente pode ser feliz? E a resposta foi simples. Todo o conceito de felicidade, né, que vai além do egoísmo e da vaidade, ele é considerado, né, uma realização no nosso mundo que a gente vive. É uma coisa boa. Eu progrido intelectualmente, né, consigo um trabalho, começo a me capacitar melhor. Isso são coisas boas. Mas ela vai dizer, essa felicidade tranquila e feliz o tempo todo não é daqui. Isso ela, né, com muita delicadeza, né, não é daí, gente, né? Mas, olha só, tem a consolação. Já pode começar pelo que você faz, como faz, pela dedicação, para que depois você possa usufruir de tudo isso. Porque, por enquanto, nós estamos neste local, nessas dificuldades, nesse planeta mais complexo. Mas agora é o momento, ela vai dizer, vai ao seu encontro, né? Muda os panoramas de dor da sua vida. Começa a lidar melhor com eles, trabalha pela sua vida interior. São os conselhos que ela vai dar. Para que a gente possa se enriquecer de esperança e lá na frente a gente conseguir alcançar o que um espírito desse conseguiu. Então não é uma coisa, né? Porque se a gente for pensar na vida, eu quero frisar isso para a gente poder ir para casa, pelo menos com isso. Se você não entendeu nada, pelo menos isso. A vida, ela vai ter a dificuldade. A gente não pode viver uma vida achando que vai estar na linha reta. Igual linha reta, né? É um coração que parou no hospital. Não tem isso. Vai ter dias, vai dar um pulinho, tem dia que vai lá para cima, tem dias que vai lá para baixo.
O importante é a gente se apegar no que deu certo, tentar consertar o que não deu muito certo e não deixar se abater. E se abater, não ficar muito tempo ali na dor, naquela situação. Continuar, ter força para sair daquilo. E para isso, a gente precisa ver a vida por esse outro ângulo. Se a gente viver a vida na matéria, a gente está no mundo, a gente não pode ser do mundo. Isso sim é um estar e o ser. Ou eu sou da Terra, ou estou na Terra. Eu não sei vocês, mas eu quero estar na Terra. Não cheguei lá ainda. Tira minhas coisas lá de casa para vocês verem como eu sou da Terra ainda. Mexe nos meus negocinhos lá, nos meus hobbies lá para vocês verem. Então, eu sou da Terra, mas um dia eu quero estar na Terra. Então, todos nós precisamos ter essa filosofia de vida, de pensar, eu estou na Terra, mas eu não sou da Terra. Eu participo das coisas do mundo, mas não é as coisas do mundo que vai fazer com que eu seja feliz. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Todavia nos ensinou com o sacrifício pessoal a sairmos deste, na direção daquele onde a felicidade já é uma realidade ditosa. Então, meus queridos, eu espero que a mensagem tenha auxiliado a aclarar um pouco os nossos corações. E é isso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção.